Olá pessoal, dizem que tudo é válido para vencer. No entanto, existem certas regras nos esportes que não podem ser quebradas, mesmo que pareça que o fim justifique os meios. No vídeo de hoje nós reunimos histórias de vários atletas que resolveram que o principal era ganhar, mesmo que para isso precisassem trapacear. As trapaças deles foram reveladas e cada um desses espertinhos recebeu o que merecia. Quer saber os detalhes e os nomes desses personagens? Então vamos lá. Michael Pineda. No beisebol, a resina de pinho ou cedro é aplicada no taco para melhorar a aderência. Além disso, a resina às vezes é passada nas bolas. Embora as regras sobre esse assunto sejam bastante ambíguas, na maioria das vezes considera-se que desta forma os atletas possam trapacear. No dia 23 de abril de 2014, o jogador de beisebol Michael Pineda jogava no seu time contra o Boston Red Sox. O técnico do Red Sox, John Farrell, notificou os juízes sobre a presença de resina de pinho no pescoço de Pineda, e realmente havia no jogador uma enorme mancha dessa substância proibida. Now they're checking his back. And they're throwing him out of the game. Por isso, Pineda foi desclassificado por 10 jogos, porque pouco antes deste dia, o atleta já quase tinha sido pego usando a resina, mas ele conseguiu limpar o bastão a tempo. E este não é o único caso de uma trapaça assim. Em 1988, Jay Howell foi expulso do campo porque o juiz encontrou resina em sua luva. Naquela ocasião, a desqualificação durou apenas 2 dias. Em 1983, George Brett foi pego usando uma grande quantidade de resina. Este incidente também é conhecido como Pine Tar Game e é considerado um dos mais controversos na história do beisebol. And the Yankees want the bat. Look at Martin measuring. George Brett out. Well, the Yankees win it. He's out. Yes, Brett is out. And he's steaming mad. He is out. Danny Almonte. O Danny Almonte era um jogador de beisebol da República Dominicana na Liga Infantil de Nova York. Ele saiu em muitas manchetes em 2001. Almonte era um arremessador canhoto do Rolando Paulino All-Stars, o time da Liga Infantil do Bronx, em Nova York. Suas tacadas, a uma velocidade de 70 km por hora, eram simplesmente impossíveis de serem rebatidas. Todos viam em Danny uma jovem estrela do beisebol com um grande futuro, até que uma trapaça surgiu em sua biografia. Após uma competição, jornalistas publicaram documentos encontrados na República Dominicana. Eles mostravam que Almonte nasceu em 1987, não em 1989. Este dado o fazia adulto demais para participar da Liga de Beisebol Infantil, onde só crianças menores de 12 anos são admitidas. Nessa altura, Danny já tinha 14 anos. As investigações levadas a cabo pela Liga Infantil e pessoas da República Dominicana revelaram que o pai do rapaz registrou seu nascimento 2 vezes. Por quê? Nós não temos ideia. E o segundo registro reduziu a idade de Danny em 2 anos. Como resultado, a Liga Infantil removeu o Danny Almonte e sua equipe do torneio. E o pai trapaceiro foi proibido para sempre de realizar atividades relacionadas à Liga de Beisebol Infantil. Sylvester Carmote. O Sylvester Carmote era um jockey dos anos 90. Sua corrida mais memorável aconteceu em um dia nublado quando nenhum dos espectadores podia ver a pista. Quando o tiro de largada soou, Carmote não direcionou seu cavalo para frente como os outros jockeys. Em vez disso, eles andaram para trás uma curta distância até a linha de chegada e esperaram que os outros participantes da corrida se aproximassem. Quando o astucioso jockey ouviu o ruído dos cavalos, ele acelerou de forma brusca e de maneira triunfante cruzou a linha de chegada a toda velocidade. Obviamente, todo mundo achou que ele tinha ganhado. Os outros jockeys ficaram chateados porque nem viram o Carmote passar. O vídeo do final da corrida não mostrava muito, mas os juízes sentiram que tinha algo errado. Então eles decidiram inspecionar o cavalo e descobriram que ele não tinha respingos de sujeira e outros sinais que surgem durante uma corrida. Além disso, o cavalo não estava ofegante, o que seria o normal depois de uma corrida tão energética como esta. Como resultado, a comissão de corridas da Louisiana não se deixou enganar e proibiu o Sylvester de participar das corridas pelos próximos 10 anos. Fred Lorz.
O participante norte-americano da maratona olímpica Fred Lorz não conseguiu mais correr depois dos primeiros 14,5 km. Ele simplesmente não aguentou o cansaço. O empresário do atleta então o pegou de carro e o levou pelos próximos 17,7 km. Depois disso, o Lorz continuou seu caminho até o estádio, onde cruzou a linha de chegada e foi considerado o vencedor. De acordo com rumores, a filha de Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos na época, entregou pessoalmente a Lorz a medalha de ouro e até tirou uma foto com o campeão. Mas quando o resto dos competidores chegaram à linha de chegada, a mentira foi revelada. Lorz diz que era apenas uma brincadeirinha. A Associação de Atletas dos Estados Unidos desqualificou o maratonista para sempre por causa da sua brincadeira. No entanto, depois de um tempo ele foi perdoado e voltou ao esporte, mas isso só depois que ele pediu desculpas pela brincadeira. Na verdade, o Lorz realmente não queria enganar ninguém, as coisas simplesmente aconteceram assim. Em 1905, ele ganhou a maratona de Boston e depois participou repetidamente de tais competições sem quebrar as regras. Pete Rose. O jogador de beisebol norte-americano Pete Rose é uma figura verdadeiramente notável. Ao longo de 24 anos de jogo profissional, ele teve muitas vitórias e pontuações muito altas. A técnica e o talento de Rose deveriam lhe dar um lugar no Hall da Fama. Mas em 1989, Pete foi acusado de apostar no beisebol e mais especificamente nos jogos em que participou como capitão. Parece que não é nada demais, não é mesmo? No entanto, no beisebol isso é estritamente proibido, porque o capitão pode influenciar o resultado do jogo. Rose negou tudo, mas sua culpa foi comprovada. Como resultado, o famoso Pete Rose foi proibido de jogar beisebol profissional até o fim de sua vida. Isso o privou da possibilidade de entrar para o Hall da Fama um dia. Só em 2004 que Rose admitiu oficialmente que havia apostado nos jogos de beisebol, mas continuou negando que tenha apostado contra sua equipe. Chicago White Sox. Depois de ter ganhado mais um título da Liga Americana, os jogadores de beisebol do White Sox jogariam numa final contra o Cincinnati e eram considerados os favoritos incondicionais. Antes do início do jogo, as apostas na vitória do Cincinnati subiram acentuadamente. Havia muito dinheiro em jogo. Surgiram rumores de que o jogo foi combinado e que os White Sox perderam de propósito. Em setembro de 1920, uma investigação revelou que 8 jogadores do time de Chicago estavam envolvidos em um acordo para perder a Série Mundial. O responsável de organizar tudo foi Arnold Gandil, que tinha conexões com o submundo do crime. Ele convenceu seu amigo, um apostador profissional, que seria capaz de mudar o resultado do jogo. O dinheiro para o acordo foi dado pelo famoso gangster Arnold Rothstein. Isso poderia ter sido um verdadeiro escândalo esportivo e criminoso, mas todos os testemunhos dos jogadores arrependidos e outras evidências importantes desapareceram misteriosamente. Bem, você pode imaginar o que aconteceu. Era Chicago nos anos 20. Como resultado, os jogadores de beisebol foram absolvidos pelo tribunal, mas severamente punidos pela liga, sendo desqualificados por toda a vida. New England Patriots. A equipe dos Patriots já mais de uma vez se meteu em escândalos. Em 2015 foi realizada uma investigação cujos resultados revelaram que os Patriots usavam bolas um pouco murchas. Soa engraçado e um pouco ridículo. Sim, mas segundo especialistas, dessa forma é possível realmente trapacear no futebol americano. Durante a primeira metade do AFC Championship Game, o quarterback do Patriots, Tom Brady, jogou a bola para o meio-campista do Colts Duell Jackson. Algum tempo depois, o Jackson deu a bola para o técnico como uma lembrança, quem logo percebeu que o equipamento esportivo não era sólido o suficiente. Durante o intervalo, os funcionários da NFL inspecionaram as bolas e descobriram que metade delas eram realmente diferentes das outras. Depois de muito analisar, chegou-se à conclusão de que Brady parecia estar sabendo sobre a trapaça e por isso ele foi suspenso por vários jogos. O time foi multado em $1 milhão. Jeff Burton. A Associação Nacional de Corridas de Carros de Série se orgulha muito das suas regras estritas e de seus altos padrões. Por isso, quando Jeff Burton apareceu na pista de corrida em 1997 com o teto do carro claramente modificado, os membros da associação ficaram indignados. Afinal, as mudanças no design do carro eram totalmente ilegais. Minimamente porque o teto rebaixado poderia melhorar a aerodinâmica do veículo e isso daria ao Jeff uma vantagem contra os carros convencionais.
profissionais dos rivais. Mas o que fazer nesta situação? Dar uma multa? Desqualificar? Nada disso. Em vez disso, os juízes decidiram destruir o teto. Sim, literalmente. Eles simplesmente o retiraram. Isso mesmo, sem teto, sem regras quebradas. Park Si-hoon. Nas Olimpíadas de 1988, este boxeador amador sul-coreano ganhou a medalha de ouro dos pesos médios. Park derrotou o americano Roy Jones na final, mas a decisão dos juízes acabou sendo muito controversa. O que aconteceu foi que o Jones dominou durante as 3 rodadas. Na segunda rodada, o Park até recebeu uma contagem protetora até 8. Além disso, as estatísticas dos golpes mostravam que o estadunidense deveria ter ganho a vitória. No entanto, os juízes consideraram o contrário. Como resultado, Park recebeu o ouro com uma pontuação de 3-2, sendo que um árbitro marroquino logo reconheceu que ele realmente queria votar no Jones, mas preferiu votar no coreano para que o resultado não fosse um vergonhoso 5-0. Após o jogo, Park Si-hoon, através de um intérprete, pediu desculpas a Jones pelo que havia acontecido. Ele reconheceu que perdeu a luta e que os juízes lhe deram a vitória. Devido ao escândalo, o Comitê Olímpico Internacional tentou corrigir a situação e deu a Jones o troféu Val Barker, que é concedido apenas aos melhores boxeadores, mas isso não ajudou. Apesar de todas as queixas que a Federação de Boxe dos Estados Unidos apresentou, a decisão dos juízes permaneceu inalterada. E mesmo quando os rumores de suborno aos juízes foram confirmados, a medalha de ouro não foi dada ao Jones. Donald Crow Rust. Depois de ser expulso do exército, Donald Crow Rust, um engenheiro eletrônico e empresário fracassado, decidiu buscar a fama e a fortuna com uma viagem marinha sozinho ao redor do mundo. Em março de 1968, o Sunday Times anunciou uma corrida ininterrupta de volta ao mundo para ganhar o prêmio chamado de Globo Terrestre de Ouro. Qualquer um poderia participar, independentemente da experiência, e o prêmio em dinheiro era bastante grande. O iate Trimaran Teignmouth Electron do Donald foi equipado com tecnologia de última geração, mas de maneira descuidada. Por isso, a navegação foi dificultada por colapsos logo no início. Novos problemas surgiram constantemente no iate. Algumas coisas quebravam e muitas peças sobressalentes tinham sido esquecidas por Crow Rust em terra. Além disso, o homem de negócios fracassado nunca havia entrado em um trimaran, ou seja, ele simplesmente não tinha chance de se sair bem. Foi aí que o Donald decidiu trapacear. O iatista ocultou sua posição dos organizadores da corrida e de seus entes queridos. Ele transmitiu coordenadas falsas e manteve um registro falso do navio. Ele ia fingir ter feito uma viagem ao redor do mundo, sem realmente fazer nada disso. Quando o principal rival de Donald, um iatista chamado Tetley, que estava muitos quilômetros à sua frente, naufragou, Donald se viu sem saída. Ele não podia perder a corrida porque agora ele era o único participante perto da linha de chegada. Mas ele não podia vencer porque marinheiros experientes certamente estudariam o diário de bordo do navio vencedor e eles iriam perceber a fraude. O que aconteceu depois, ninguém sabe. O iate de Crow Rust foi encontrado à deriva no Mar dos Sargassos e o cara desapareceu sem deixar vestígios. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.